Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, Ele é nosso castelo forte, né? O Senhor é quem cuida de nós. Nesse momento eu gostaria de convidar os irmãos para nós estarmos meditando na palavra do Senhor. E o tema que o Senhor tocou no nosso coração para que nós pudéssemos estar aí compartilhando com os irmãos, escolhendo o governo de Deus. Eu gostaria de convidar os irmãos que pudessem abrir as vossas Bíblias no livro do profeta Samuel, o primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 8, a partir dos versos 1, estaremos fazendo a leitura até o versículo 22. É uma leitura um tanto quanto extensa, mas importante para que nós possamos estar aí compartilhando com os irmãos essa palavra do Senhor. Em nome de Jesus, nós estaremos lendo a palavra que diz assim: os israelitas pedem um rei. E tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, não andaram pelos caminhos de Samuel seu pai. Antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então os anciãos, todos de Israel, se congregaram e vieram a Samuel na cidade de Ramá. Eles disseram: vê, já estás velhos, e os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como o tem todas as nações. Porém, esta palavra não agradou a Samuel quando disseram: dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: atende à voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele, segundo todas as obras que fez desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e aos outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Agora, pois, atende a sua voz, porém adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que lhes pedia um rei, e disse: esse será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregarás no serviço dos seus carros, com seus cavaleiros, para que corram adiante deles. E os porás uns por capitães de 1000 e capitães de 50, outros para levarem os seus campos e ceifarem as suas messes, e outros para fabricarem as suas armas de guerra e os aparelhamentos dos seus carros. Tomará as suas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e os darás aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores jovens e os vossos jumentos, e os empregarás no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vos lhe sereis por servos. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei que houverdes escolhidos, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém, o povo não atendeu à voz de Samuel e disse: não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu perante o Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: atende a sua voz, estabelece-lhes um rei. Samuel disse aos filhos de Israel: volte cada um para a sua cidade. Amém. Nós vemos aqui, irmãos, uma palavra realmente maravilhosa da parte do Senhor, aonde o povo de Israel
faz um pedido inusitado diante do profeta, escolhendo e pedindo aqui um rei para a nação. Todos nós estamos sabendo, nós vivenciamos no dia de hoje, no dia 15 de novembro do ano de 2020, as eleições municipais que aconteceram em todo o nosso país. Cerca de 5.570 municípios espalhados por todo o território nacional elegeram aí os seus prefeitos e também os seus representantes no poder legislativo, que são os vereadores. Nós vemos aí que num total de 11.140 prefeitos e vice, e vimos também 56.810 vereadores foram e estão sendo eleitos até este momento no nosso país. Como muitos gostam de dizer, as eleições são consideradas como a festa da democracia, aonde cada cidadão tem o direito soberano de exercer o seu poder de voto e escolher aí o seu representante, tanto no poder executivo, né, como o prefeito, e também aí no poder legislativo, como seus vereadores. O nosso voto é livre, né? Cerca de aproximadamente mais de 147 milhões de eleitores, quase 148 milhões de eleitores, têm o direito de votar, segundo dados, né, do próprio TSE, que foram divulgados até o dia 4 de novembro desse ano. Provavelmente a esse horário, nós estamos aí a 19 horas e 20 minutos, na grande maioria das cidades, salvo aquelas cidades que ainda terão o segundo turno, temos aí a definição dos prefeitos, né, dos vereadores, e assim por diante. E nós esperamos, irmãos, com toda sinceridade, que esses homens e mulheres que foram eleitos pelo voto popular possam fazer um governo baseado na honradez, na fidelidade, na honestidade e, acima de tudo, em submissão a Deus. Esse é o desejo do nosso coração e a nossa oração. Mas nem sempre é assim, irmãos. Nem sempre é dessa maneira. E nós, meditando nessa história que ocorreu com o povo de Israel, na época do juiz e profeta Samuel, nós vemos aqui que o povo, de uma maneira muito, podemos dizer, insolente, até um pouco arrogante, começou então a se cansar do governo que era estabelecido ali para administrar o povo de Israel. Até aquele momento, o governo era um governo teocrático, ou seja, o governo era exercido por Deus. E Deus, então, nomeava algumas pessoas para que pudessem ali administrar e julgar as causas do povo. E sabemos que, nesse dado momento, um dos juízes aqui, no caso, era o profeta Samuel. Mas vemos que o início de tudo se deu um pouco mais atrás. Na época dos juízes, nós podemos encontrar essa narrativa no texto que está registrado no livro de Juízes, no capítulo 21 e o verso 25, que diz que naquele tempo, ou seja, no tempo dos juízes, não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava mais reto. Sabemos ali que não existia um rei de fato, um homem levantado para governar, instituído, mas sabemos que Deus é quem governava o seu povo. Obviamente, nem sempre o povo obedecia e fazia a vontade de Deus, mas Deus era o governante supremo, Ele era o soberano Senhor do povo, do seu povo. Deus é quem havia dado forças ao seu povo em todas as batalhas, feito eles serem vitoriosos nas batalhas. Deus é quem havia, então, ali instituído eles naquele local onde eles estavam residindo. Deus é quem tirara eles ali do Egito, da escravidão, da servidão. Deus é quem havia guiado eles durante todo aquele tempo, dos 40 anos no deserto, quem havia abençoado eles, havia aberto o Mar Vermelho, o Rio Jordão. Deus é quem conduziu eles em vitória em todo o tempo. O ideal de Deus é que Deus sempre fosse o rei do seu povo.
O ideal de Deus, a ideia de Deus é que sempre a nação israelita estivesse fundada sobre as bases da teocracia, ou seja, do governo de Deus. A direção direta de Deus, através do quê? Desses juízes, desses homens e também dos profetas que, de uma maneira intermediária, que intercediam entre Deus e o povo, governava e trazia aí todas as orientações da parte de Deus para o seu povo. E assim, Deus, irmãos, até hoje, o ideal de Deus é que eu e você sejamos guiados e governados pelo Senhor. Deus idealizou um relacionamento ideal com o ser humano, aonde nós vivemos aqui sobre a face da terra, e o Senhor então ele vai guiando os nossos passos através das suas orientações, através da sua palavra, através da sua vontade. A direção e a ação direta através da pessoa bendita do Espírito Santo que tem nos orientado e que tem nos guiado. E nós vemos que esse sempre foi o ideal do Senhor. Mas um dia o povo se insurgiu, um dia o povo então se rebelou, não querendo mais o governo de Deus. Nós vemos aqui que o povo abriu mão do governo do Senhor, achando que Deus não era suficiente para trazer para eles aquilo que eles necessitavam. Mas a Bíblia Sagrada sempre nos mostra, irmãos, que nós não podemos viver uma vida independente de Deus, que nós não podemos viver uma vida autônoma, que nós não conseguimos viver separados do nosso Criador. O Senhor Jesus mesmo dizendo aos seus discípulos, no livro de João, no capítulo 16 e o versículo 13, ele nos diz que o Espírito Santo nos guiaria em toda a verdade. Ou seja, a pessoa bendita do Senhor, do Espírito Santo, nos guiaria em tudo aquilo que nós deveríamos fazer, ou seja, em toda a verdade. Jamais o Espírito Santo nos guiará para a derrota, nem para o pecado, jamais. O Espírito Santo sempre nos guiará rumo à verdade. Jesus mesmo dizendo aos seus discípulos, no mesmo livro de João, no capítulo 15, versículo 5, aquele que permanece em Deus, aquele que permanece em Jesus Cristo, esse dará muito fruto. É como uma videira que está ligada, vamos dizer assim, à planta principal. É como um ramo que está ligado à árvore. Recebe diretamente do Senhor a seiva, a nutrição, tudo aquilo que precisa para viver e para sobreviver. E Jesus Cristo mesmo disse, sem mim nada podereis fazer. O Espírito Santo é aquele que nos ensinará todas as coisas e que nos fará lembrar de todas as coisas. Em João capítulo 14, verso 26, nós vemos isso registrado. O apóstolo Paulo também, falando na sua carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 14, aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. Ou seja, nós somos considerados filhos de Deus quando nós nos deixamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, ou seja, pela pessoa bendita do Senhor, através do Espírito Santo. E Paulo também escrevendo aos Coríntios, ele diz que todas as coisas se discernem de maneira espiritual, e se temos o Espírito Santo agindo na nossa vida, nós poderemos ter a mente de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas como nós já dissemos, o povo então rejeita a teocracia, ou seja, rejeita o governo de Deus, conforme nós vemos registrado em 1 Samuel, no capítulo 8 e o versículo 7. O povo, eles acham que o sistema que Deus havia instituído não estava sendo suficiente para guiá-los em triunfo e em vitória. Mas nós vemos aqui que todas as vezes que o povo andou em derrota, foi porque escolheram se afastar de Deus, porque escolheram dar ouvido a outras vozes, porque escolheram a dar ouvidos a outros deuses, a outros seres, e se esquecendo então do Senhor nosso Deus. O povo então chega para o profeta e diz assim: Samuel, você já está velho, não pode mais nos governar, os seus filhos estão aí andando de maneira equivocada, nós queremos que você possa então aí instituir um rei, um governante, um homem que venha governar sobre nós. É óbvio, irmãos, que Deus havia prometido desde lá do passado
Desde lá do livro de Deuteronômio, nós vemos que Deus tinha planos para constituir um rei sobre o seu povo. Realmente, um rei da linhagem, conforme as profecias nos mostram, de uma tribo específica, da tribo de Judá. Deus haveria de suscitar ali o seu descendente, aquele que o governaria, o seu filho Jesus Cristo, através desta tribo. Mas até aquele momento ainda não era a vontade de Deus ser estabelecido a monarquia. Até aquele momento ainda não era a vontade de Deus, mas o povo havia então antecipado-se à vontade do Senhor e começou insistentemente a pedir. E nós vemos aqui a arrogância, muitas vezes, a prepotência de um povo que quer viver separado do Senhor, que quer viver muitas vezes alongado da comunhão e da presença do Senhor, achando que pode viver de maneira autônoma, de maneira realmente independente. E hoje também nós vemos isso, irmãos, muitas pessoas que não querem mais o governo de Deus. O apóstolo Paulo falando ao seu filho na fé, Timóteo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, que chegaria tempos que as pessoas não suportariam mais ouvir a sã doutrina e elegeriam para si homens segundo as suas vaidades, segundo os seus próprios desejos, e se cobririam de doutrinas segundo os seus próprios desejos e vontades, e assim então perverteriam a palavra de Deus, rejeitando a Deus para dar doutrinas a uma nova doutrina, a uma nova teologia. Teologia essa, irmãos, que infelizmente nós temos visto e ouvido sendo pregadas nos púlpitos de todos os, vamos dizer assim, nos púlpitos de muitos lugares do nosso país, que de uma maneira muito disfarçada e sorrateira tem trazido heresias, e nós sabemos e temos ouvido muitos que têm mesmo negado a suficiência da Bíblia Sagrada, a suficiência da palavra de Deus. Doutrina essa, uma doutrina nova, disfarçada como uma doutrina nova, que prega muitas vezes a necessidade de uma nova compreensão do Evangelho, ou seja, querem trazer uma nova interpretação do Evangelho, uma nova teologia com uma nova abordagem da Bíblia. Querem dizer que muitas vezes a Bíblia não é suficiente para o povo de Deus, não é suficiente para o ser humano. Tudo é novo, consideram como novo, como diferente, trazem um evangelho rebuscado, sofisticado, entre aspas, e dizem que o evangelho por vezes deve ser atualizado. Introduzem de maneira sorrateira, ou seja, de maneira muito disfarçada, heresias que trazem perdição e levam muitas pessoas à perdição também. Se dizem servidores da Bíblia, mas questionam aqui a sua suficiência, questionam a inerrância, ou seja, questionam a autoridade da Bíblia, começam a dizer que a Bíblia tem erros, que não é suficiente, que deve ser flexibilizada, começam a criar uma doutrina flexível, ou seja, para acalentar corações que não querem se amoldarem à palavra de Deus, mas querem que a palavra de Deus seja amoldada aos seus costumes. Aí nós vemos falas como esta, entre aspas, a Bíblia deve ser relida, deve ser reinterpretada, deve ser atualizada. Mas o apóstolo Paulo, dizendo ao seu filho na fé, na primeira carta a Timóteo, irmãos, no capítulo de número 6 e o versículo de número 3 e 4, nós vemos o apóstolo fazendo uma advertência àquele jovem pastor para que tomasse muito cuidado com esse tipo de ensinamento enganoso, com esse tipo de doutrina que poderia perverter os corações de muitas pessoas. Ele diz assim, 1 Timóteo capítulo 6, 3 e 4, se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, ele é enfatuado, ou seja, ele é orgulhoso, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavra, de que nascem então as invejas, provocações, difamações e suspeitas malignas. Então nós vemos aqui o perigo desse tipo de situação. E essas pessoas então começam a se instituir como inimigas de Deus, porque o próprio
vamos dizer aqui, o próprio evangelista João, na sua primeira carta, em 1 João, no capítulo 2, o versículo 15 e 17, ele diz assim: não ameis o mundo e as coisas que há no mundo. Não devemos amar o mundo, irmãos, nem as coisas que há no mundo, porque aqueles que amam o mundo não podem amar a Deus. E aqueles que se constituem amigos do mundo se constituem como inimigos de Deus. E nós vemos aqui que o povo de Israel fez a mesma coisa que fora dito e prevenido pelo apóstolo João. Eles começaram a pedir um rei, não porque eles tinham interesse de que uma pessoa governasse sobre eles, mas porque eles viram as nações ao seu redor e falou: olha, constitua-nos reis, assim como todas as outras nações, para que governe sobre nós e nós possamos ser iguais a eles. Mas Deus, irmãos, não havia chamado o povo de Israel para ser igual às outras nações. Israel deveria ser o modelo, deveria ser o farol das outras nações. Israel não deveria se amoldar aos costumes dos outros povos, mas os povos deveriam ver o exemplo e o governo de Deus sobre o seu povo e assim desejarem também ser governados por Deus. E assim nós temos que viver isso na nossa vida diária, irmãos, cotidiana. Nós devemos viver o governo de Deus na nossa vida para que outras pessoas vejam o Senhor trabalhar em nós e desejem também que Deus e o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo governem as suas vidas. Mas aqueles homens e mulheres rejeitaram o governo de Deus. Nós vemos ali, irmãos, que houve uma reação da parte do profeta e também da parte de Deus. A palavra nos fala, nos mostra que o profeta se entristeceu com aquele pedido. O profeta achou que o povo estava rejeitando o governo dele. Então o profeta vai a Deus em oração. E certamente ele começa a dizer aquilo que estava acontecendo. O Senhor então interage com o profeta e diz: olha, Samuel, você está imaginando que o povo está te rejeitando? Não, não está rejeitando a você, está rejeitando a mim, ao meu governo. Mas eu vou entregar e vou conceder a eles aquilo que eles estão desejando, aquilo que eles estão querendo. O salmista, irmãos, nesse salmo que nós acabamos de ler, na introdução do culto, no complemento do salmo, o salmo de número 81, dos versos 8 até o versículo 16, ele nos mostra aqui, quando nós nos afastamos de Deus e não queremos o seu governo, nós podemos incorrer no erro de entristecermos o Senhor. O apóstolo Paulo, irmãos, ele falando aos nossos irmãos da cidade de Éfeso, ele diz para nós não entristecermos o Espírito Santo, o qual nós fomos selados para o dia da redenção. O Espírito Santo, irmãos, ele pode ser entristecido pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, pelas nossas desobediências. Quando nós rejeitamos o governo de Deus, nós podemos entristecer o Espírito Santo. E mais, irmãos, o apóstolo Paulo nos chama a atenção com muito mais veemência ainda, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5 e o versículo 19, para nós não extinguirmos a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Então o salmista nos diz assim, Salmo 81, versos 8 até 16, ouve, povo meu, quero exortar-te, ou seja, quero ensinar a vocês, quero chamar a vossa atenção. Ó Israel, se vocês tivessem me escutado, não haja no meio de ti Deus algum que seja alheio, e nem te prostes ante Deus estranho. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito. E ele diz mais, abre bem a boca e eu a encherei. Mas o meu povo não me quis escutar a voz. E Israel não me atendeu. Assim, deixe-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isso duraria para sempre. Eu os sustentaria com o trigo mais fino e saciaria o mel que escorre da rocha. Louvado seja Deus. Ou seja, irmãos, quando nós não desejamos o governo do Senhor, quando nós fazemos escolhas perigosas e deixamos Deus de lado das nossas escolhas, podemos incorrer em sermos atendidos.
Ou seja, podemos incorrer em o Senhor permitir-nos os nossos próprios caminhos. Provérbios de número 16, versos 1 a 3, diz assim: do coração do homem são as preparações, mas a resposta da boca vem do Senhor. Coloque no Senhor todos os seus planos e propósitos, e os seus pensamentos serão estabelecidos. Confia no Senhor, e todos os seus desejos serão confirmados por Ele. Amém? Ou seja, irmãos, nós não devemos afastar o Senhor da nossa vida, porque corremos o risco de sermos reprovados por Deus. Paulo, falando também a Tito, capítulo 1, versículo 16, nos fala que devemos tomar cuidado em afastarmos Deus da nossa vida para não sermos reprovados pelo Senhor. Em quarto lugar, nós vemos aqui a consequência das escolhas de Israel. Israel então sofreu muito. Nós vemos que houve ali a escolha do primeiro rei. Nós vemos Saul, era um homem belo, um homem formoso, um homem realmente de uma aparência muito desejável, podemos dizer assim. E nada havia fisicamente, esteticamente nele que o reprovasse. Mas nós sabemos que ele fracassou na sua fé e acabou sendo ele mesmo rejeitado por Deus. Depois nós vemos que o Senhor então levanta o homem segundo o coração dele, Davi. Nós vemos que foi um rei que teve sim seus altos e baixos, mas o Senhor estava sempre com Davi e deu muitas e muitas vitórias. Mas nós vemos que depois o seu filho Salomão, sendo obediente, acabou se envolvendo com a idolatria. Então o Senhor, através daqueles atos terríveis, começa então a se afastar do seu povo. E depois de 3 reinados, o reino de Israel se dividiu, e nós vemos ali que muitas e muitas derrotas o povo de Israel sofreu. Então nós vemos que esse distanciamento de Deus pode nos causar aí várias situações difíceis, de sofrimento, de tristeza, realmente de vergonha para as nossas vidas. O apóstolo Tiago nos diz assim, na sua epístola, Tiago, capítulo 4, versos 1 a 10, diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e não podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis maus, para esbanjares em vossos próprios prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Supondes que em vão afirma as Escrituras, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, e que ele fez habitar em vós. Antes, ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aí vem a palavra do Senhor, nos confortando. Sujeitai-vos, pois, portanto, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos, pois, a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificais as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. É Deus quem pode nos trazer, irmãos, a vitória. É a presença do Senhor quem pode nos afastar do pecado. O apóstolo Paulo nos diz em Romanos, no capítulo 6, e o versículo 23, que o salário do pecado é a morte. Ou seja, o salário do pecado, a gratificação dos erros é a morte física, a morte espiritual, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, proposta e dada por Jesus Cristo, o nosso Senhor. O Senhor então nos faz um convite, irmãos, nos faz um convite a todos nós, para nós virmos a Ele. Jesus disse assim: aquele que tem sede, venha a mim e beba. Lá em João, no Evangelho de João, aproximadamente no capítulo 6, 7, ele nos convida a podermos nos alimentar dele, que ele é o pão da vida, ele é a água da vida, ele é aquele que sacia a nossa sede.
Convide o Senhor Jesus para ser o governante. Convide o Espírito Santo para governar a tua vida. Coloque a tua vida nas mãos do Senhor, como diz o salmista. Entrega o teu caminho ao Senhor. Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo, irmãos, foi dado. Não deixe Jesus Cristo do lado de fora do seu coração. Assim como os irmãos da cidade de Laodiceia haviam deixado Jesus para fora. Apocalipse 3:20 nos mostra isso. Jesus à porta, diz assim: eis que estou à porta e bato. Mas ele diz que se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ou seja, existe aí uma condição, uma liberdade. Você tem a opção de escolher Jesus Cristo estar na sua vida ou não estar na sua vida. Mas se você abrir a porta do teu coração, assim como a palavra que foi dita pelo apóstolo Tiago, chegai-vos, pois, a Deus, e ele se chegará a vós. Com certeza o Senhor estará ao teu lado. E a palavra, irmãos, nos diz que Jesus Cristo foi nos dado. Ele é o Senhor quem pode salvar a nossa vida. O profeta Isaías, no seu livro, no capítulo 9, os versículos 1 a 7, ele diz da seguinte maneira, para nós finalizarmos a palavra do Senhor. Isaías, capítulo de número 9, e os versos de 1 até o verso 7, diz assim a palavra do Senhor. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon, a terra de Naftali, mas nos últimos dias tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado esse povo, a alegria lhes aumentastes. Alegrassem-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando reparte os despojos. Porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro dos seus opressores, como no dia dos midianitas. Porque toda a bota com que anda o guerreiro no túmulo da batalha e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para todo sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos assim o fará. Jesus Cristo, ele veio, irmãos, e a palavra fala que ele está à porta e bata. Abra a porta do teu coração e deixe Jesus governar a sua vida. Amém? Que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus.